Europeia para a Cibersegurança e por mais de 300 parceiros nos Estados-membros. Em nome do Europe Direct Madeira, agradeço a vossa presença, em particular ao engenheiro Eduardo Teles, pela disponibilidade e que estará connosco nesta terceira conversa sobre a internet das coisas. Informamos que a sessão vai ser gravada e disponibilizada nos meios de comunicação do Europe Direct Madeira. Pelo caso não concorde que a sua imagem seja difundida, deverá desligar a câmara. Antes de passarmos à nossa conversa com o engenheiro Eduardo, passava a palavra a Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Então, boa noite uma vez mais, boa noite Patrícia, boa noite também ao nosso orador, o engenheiro Eduardo, e aos demais participantes que estão a assistir a esta ação. Eu não me queria tornar muito repetitivo porque, por aquilo que a Patrícia também já referiu aqui no início, muito dos participantes desta ação também já estiveram na semana passada nas outras duas sessões que tivemos no âmbito deste tema da cibersegurança. Uma primeira ação relacionada com o tema do RGPD e, portanto, que é obviamente um tema bastante interessante e atual que suscita muitas dúvidas nos dias de hoje. Tivemos também a questão da transformação digital já abordada na outra sessão. E desta vez nós temos a Internet das Coisas, ou Internet of Things, como também se costuma dizer. E eu queria só dizer que realmente esta área, um bocadinho para a introdução para aquilo que o engenheiro nos vai trazer aqui hoje, que realmente as tecnologias facilitam imenso a vida de todos nós, não é? Sobretudo ligada à questão da internet. Neste momento a verdade é que o Europe Direct Madeira, a equipa do Europe Direct Madeira não está na Madeira, está em Lisboa, portanto, neste momento, quer eu, quer a Patrícia, estamos em Lisboa numa reunião que iniciou-se ontem, terminou hoje na representação da Comissão Europeia, mas de facto, com um simples equipamento de um smartphone neste caso, e por isso se calhar também podem não me estar a ouvir nas melhores condições, mas a verdade é que um pequeno equipamento eletrónico que há meia dúzia de anos, ou mais alguns, servia unicamente para fazer chamadas e trocar umas mensagens, passou também a servir para tirar fotografias, passou a servir para ter as nossas aplicações, passou a servir para ser o nosso acesso às contas bancárias ou ao certificado digital Covid. Enfim, nós temos quase tudo hoje nos nossos equipamentos de telemóvel, nos smartphones, ligados precisamente à internet, e daí também esta preocupação constante com a questão da segurança, porque nós depositamos imensa confiança nestes equipamentos e, portanto, é de bom tom também que nós possamos ter essa confiança e que os nossos dados estejam devidamente salvaguardados. Portanto, só tenho a agradecer uma vez mais também a disponibilidade do nosso orador convidado para hoje e agradecer também quem tem participado nestas sessões e desejar a todos uma boa sessão informativa. E eu creio que, Patrícia, faremos como da última vez também, à medida que as pessoas tiverem questões que vão partilhando no chat. Eu não posso responder como estou no telemóvel, mas a Patrícia consegue, por via do portátil, responder à medida que vão aparecendo, e depois deixamos então, talvez mais para o final, esta partilha um bocadinho algum espaço reservado às perguntas e respostas com o nosso orador. Obrigado. Exatamente, poderão colocar as vossas questões no chat e sem mais demoras vamos passar então a nossa conversa com o engenheiro Eduardo Teles. É licenciado e mestre em Engenharia Informática, integra atualmente novos projetos de coordenação de salas de comando e controle focados para a automatização de sistemas distribuídos. É ocasionalmente, não estou a conseguir dizer a palavra, professor convidado da Universidade da Madeira nas áreas de programação orientada por objetos e aplicações centradas em redes e formador em áreas de informática em contexto de projetos sociais. Eduardo. Ora, muito boa noite. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Marco, pela introdução. Espero que me consigam ouvir bem. Pronto, antes de mais, agradeço a disponibilidade de todos os participantes e agradeço naturalmente o convite feito pelo Europe Direct Madeira. Eu tive o prazer de assistir já às duas sessões anteriores que já foram referidas, da proteção de dados e da transformação digital, apresentações muito interessantes. Portanto, a minha única esperança
é continuar a trazer valor acrescido ou é dar continuidade ao interesse das sessões prévias. Queria também dar novamente os parabéns pela iniciativa, porque efetivamente nós celebramos o mês europeu da cibersegurança, que é um tema de muita importância, e acho que esta sessão, embora seja celebrada de várias formas, algumas das quais eu tenho assistido, eu acho que esta sessão tem o seu quê de especial, porque de facto nós estamos aqui num ambiente de conversa, de diálogo, a falar sobre um conjunto de temas diversos, mas que de uma forma muito direta estão sempre relacionados com a questão da segurança dos dados. E neste âmbito da questão de ser uma conversa, que é mesmo esse o título do tema, é que eu peço que, por favor, interrompam-me sempre que for necessário. A ideia será não tornar isto um monólogo, mas mesmo um debate, até porque estas questões das tecnologias naturalmente desperta sempre a nossa imaginação, a nossa curiosidade, a nossa opinião, independentemente da nossa associação, a nossa formação académica, base ou tecnológica, pronto. Por isso, por favor, liguem o microfone se necessário de me interromper ou coloquem no chat. Eu vou pedir apenas, como tenho que projetar aqui, tenho uma breve apresentação, vou pedir o apoio à Patrícia, como nas sessões anteriores. Se alguém colocar alguma coisa na conversação, por favor, indiquem-me para eu me calar um pouco e prestar atenção, está bem? Claro que sim. Pronto. Entretanto, se nós, claro, neste âmbito também do que eu trago hoje, devagarmos um pouco e fugirmos um pouco de um tema, acho que também não é mau, porque a ideia, eu trago também algumas coisas, porque eu gosto de lançar às vezes o debate sobre o futuro das tecnologias e acho que é saudável. Portanto, como já foi explicado, o tema que trago hoje é o IoT, que é chamado Internet of Things, ou traduzido para português a Internet das Coisas, e vou apresentar aqui, deixem-me só ver se conseguem ver o conteúdo. Não sei se conseguem ver a apresentação neste momento. Sim, sim. Sim, ok. Eu que deixei de ver, mas o resto, mas pronto. Bom, continuo. Portanto, o IoT, ou Internet das Coisas, eu vou doravante chamar IoT para simplificar, não é apenas uma palavra bonita. A questão é que, efetivamente, eu achei isto muito relevante para o contexto da segurança, porque nós vivemos num mundo, como já foi referido, cada vez mais digital. E a quantidade de objetos que hoje em dia estão integrados numa rede, interligados entre si, e interligados a nós, e que afetam a maneira como nós nos relacionamos com eles e até entre nós próprios. Aliás, a sessão, como estamos a falar, a sessão de hoje é um exemplo perfeito disto. A quantidade desses objetos aumentou exponencialmente. O que anteriormente era popular ter um estatuto inteligente como um computador, um portátil, um tablet, um telemóvel, hoje em dia vai muito mais para além disso, e temos eletrodomésticos inteligentes, frigoríficos, cafeteiras, relógios, monitores de atividade. Portanto, no fundo, para simplificar, encara-se que o que é inteligente é algum dispositivo que tem alguma capacidade de interação e autonomia, e opcionalmente também inteligência artificial, embora não é um tema que vai ser falado mais à frente, portanto eu não vou aprofundar muito. Portanto, isto aliado à questão da internet, que é extremamente presente no nosso dia-a-dia, criou o conceito da internet das coisas, do IoT. E o que é? É uma rede, no fundo, de objetos, porque já assumiu uma dimensão tão grande de objetos que passamos a chamar de coisas. Portanto, já não podemos qualificar especificamente o que é inteligente, o que está interligado, que reúnem e vão partilhando os dados acerca do meio ambiente à sua volta e da sua utilização para os mais diversos efeitos. Portanto, o que nós assistimos atualmente é uma fusão, eu diria, entre o mundo físico, entre o nosso mundo e o mundo digital, e que coloca depois uma interação entre uma mudança na interação entre as próprias pessoas, entre as pessoas e estas coisas, da internet das coisas, e entre as próprias coisas, porque os próprios dispositivos podem comunicar entre si.
Naturalmente, quando eu falo, dei aqui o exemplo de termos todo um conjunto de sistemas inteligentes, vejamos aqui um cenário hipotético, depois levanta-se a questão natural, que é, se eu tenho uma máquina de café inteligente, ela há de me dizer a que horas é que eu terei o café, que quantidade de cafeína que o meu corpo precisa, e a hora do almoço eu tenho o meu robô de cozinha inteligente, não vou fazer publicidade da marca, mas o robô inteligente que cozinha e tira as receitas da internet, vou ter o meu relógio que monitoriza a minha atividade. Portanto, coloca-se aqui uma questão natural, que é, se toda a minha informação do meu dia-a-dia, do meu perfil, da minha atividade, do meu percurso diário, está distribuído por uma rede através deste conceito do IoT, se eu tivesse acesso a toda esta informação de uma forma centralizada, então, na verdade, uma pessoa conseguia traçar perfeitamente o perfil da minha atividade diária, o que é que eu fiz. E isso levanta naturalmente questões de privacidade e segurança, que nós vamos falar um pouco mais à frente, e por isso eu trouxe este conteúdo que achava que tinha a sua associação direta à cibersegurança. Agora, permitam-me também, que eu gosto de brincar um pouco com isto, e também para levantar o vosso interesse e interação, permitam-me que diga que neste meio do IoT, que é um conceito que eu vou falar também da questão da União Europeia e IoT, é um conceito que foi amplamente acolhido como sendo de extrema relevância, tanto no presente como no futuro da nossa sociedade. Mas nestes conceitos há sempre alguém, ou alguma organização, alguma pessoa, algum conjunto de pessoas no passado que impulsionou e motivou o crescimento desta indústria. Eu podia estar a dizer um conjunto de empresas tecnológicas, podia estar a falar de gigantes tecnológicos que já foram passados, que já foram falados aqui nas sessões anteriores, mas se permitem a minha opinião pessoal, os verdadeiros visionários desta coisa eram estes senhores, que eu não sei se vocês se recordam, alguns devem se recordar bem mais do que eu, porque este ano sei até a minha data de nascimento. Eram os senhores do Star Trek, do Caminho das Estrelas, e digo isto a título de brincadeira, mas com alguma curiosidade, porque efetivamente quem é que não se lembra, para quem assistia a estes episódios, e claro que eu aqui vou ser culpado de ser franco de ficção científica, portanto sou culpado de assumir. Eles eram de facto uns visionários, porque nestes episódios, quando estrearam já numas décadas de 60, 70, já previam a utilização de equipamentos, como nós vimos, que eram os tricorders, que interagiam com o meio ambiente e recolhiam dados de saúde das pessoas e dados ambientais para informação, tinham salas de projeção, o chamado holoroom, onde faziam simulações e conseguiam sentir, ter noções sensoriais do ambiente à volta, do clima, da chuva, do vento, e tínhamos interação de implantes cibernéticos entre pessoas e coisas. Portanto, na verdade, e a título de curiosidade, até existe um conjunto de fãs dedicados, não vou também tanto a esse nível, que hoje em dia analisam o que é que foi previsto nos episódios do Caminho das Estrelas e o que é que atualmente já existe. Portanto, apelando um pouco à nostalgia, creio que devem se lembrar de facto que estes senhores estavam muito à frente do seu tempo. Pronto. Falando agora um pouco da história e o que é que nos traz aqui à questão do IoT. Portanto, nós assistimos ao longo do tempo a uma revolução industrial faseada que teve o seu espaçamento. Começamos com uma primeira revolução industrial em 1760, quando foi utilizado o vapor, e isso dinamizou efetivamente, principalmente a economia e a indústria dos transportes, com locomotivas a vapor, barcos a vapor, por aí adiante. E depois, com a utilização de energia elétrica em 1860, deu-se a tal segunda revolução industrial. A partir daí, a energia elétrica agora é um facto adquirido, nunca se coloca em questão a nossa dependência e a utilidade de energia elétrica. O que se coloca em questão, sim, é a questão ambiental e como é que vamos buscar essa energia e quais são as fontes dessa energia. Depois, em 1960, temos uma terceira revolução industrial com o aparecimento dos computadores, automação e a questão da internet. E agora no presente, e chama a atenção porque reparem que agora o espaçamento é muito menor, enquanto vemos um espaço aí quase de 100 anos e depois de 1960 e estamos agora em 2021, agora estamos perante a chamada quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0,
que é assim chamada precisamente pela introdução deste conceito da Internet of Things, das clouds, das computações nas clouds, das análises dos dados. Há vários conceitos do que é a quarta revolução industrial, pronto. Um dos que eu acho mais completos é o que é citado pelo World Economic Forum, que é o que eu coloco aqui, que eles dizem em que de facto estamos à beira de uma revolução tecnológica imensa, incomparável com qualquer coisa que foi experienciada no passado e que vai mudar a maneira como nós vivemos, trabalhamos e relacionamos entre si. E aliás, a própria reunião hoje é precisamente um exemplo disso. Agora, a questão do IoT não é nova, não é só no presente, na verdade já existe comunicação, já existe controle de dispositivos através da internet desde meados de 1990, mas claro que isto é impulsionado pelo aparecimento da internet, que começou desde um projeto militar, chamado ARPANET, evolui até algo que na altura julgava-se que teria uma utilização fora do âmbito militar, mas na educação, mas que pouco iria andar além disso, e que entretanto tornou-se num monstro gigantesco, inquantificável e imensurável e intangível, que nós conhecemos hoje em dia. O IoT, além da questão da internet, também é impulsionado pela mudança do paradigma, da maneira como as pessoas e as organizações interagem nos termos pessoais, sociais e até com a nossa vida económica. Portanto, o IoT é uma evolução da comunicação entre máquinas que no passado era conhecido como M2M ou Machine to Machine. Existe às vezes alguma dúvida entre a diferença entre os dois conceitos, mas eu diria que o IoT vai muito além do M2M, eu vou falar um pouco mais disso à frente, porque dota de facto de uma inteligência, de uma análise de dados que não é só uma transmissão de dados. O M2M, para dar um exemplo concreto, ou machine to machine, nasce na altura das comunicações rádio e tem amplas utilizações, mas dando um exemplo concreto, é amplamente utilizado, por exemplo, no Fórmula 1. Para quem gosta do Fórmula 1, sabem que os carros, os veículos estão equipados com imensos sensores que transmitem em tempo real informação a um computador central que depois é analisado pela equipa para perceber, face ao comportamento do carro, quais são os ajustes que têm sido feitos para maximizar o desempenho daquele automóvel. Portanto, aqui é um exemplo perfeito da comunicação via rádio do M2M. O que é certo, seja no presente ou no futuro, incontestável, é que efetivamente nota-se um aumento crescente na procura de profissionais nestas áreas tecnológicas preparados para o IoT. Portanto, claro que não estou aqui a influenciar a área de estudo para quem está a assistir e ainda está a estudar, mas um investimento na área tecnológica é certamente sempre uma aposta com algum retorno futuro. E a título de brincadeira também e de interação, como falamos aqui de um crescimento, de uma quarta revolução industrial, de um crescimento da inteligência artificial, da distribuição dos dados, da automação, eu gostaria de saber a opinião dos participantes, podem interromper-me e usar o microfone, por favor, em relação ao que será o nosso futuro. Se será um cenário utópico, como é transmitido em alguns filmes, nós temos sempre duas versões dos filmes, não é? Ou se estamos perante aqui um cenário futurista em que toda esta digitalização vai colocar questões com faltas de emprego, com a inteligência artificial a ganhar um certo estatuto de consciência e moralidade humana. Claro que eu estou aqui a dramatizar um pouco, mas a verdade é que muitos dos filmes retratam um futuro presente e cheio de tecnologia, e eu tinha curiosidade em saber das pessoas que cá participam o que é que acham que efetivamente poderá ser o nosso futuro. Eu creio, Patrícia, desculpa interromper, que temos aí uma pergunta. Alguém já colocou uma questão precisamente neste sentido, não é? Pois, exatamente. É que tipo de revolução é que o Eduardo acha que estamos e o que é que irá mudar de agora em diante? Mas como o Eduardo
perguntou aos participantes, não sei se ele quer responder. Sim, não, a ideia é eu tenho a resposta, naturalmente no final guardei um espaço para exemplos práticos já utilizados atualmente, de onde é que o IoT já se integra no presente e quais são as visões futuras das empresas para esta área. Mas tinha curiosidade, antes de apresentar o que está a ser feito, do que as pessoas preveem para o futuro, efetivamente. Eu posso interromper, se não se importam, eu para dizer, eu creio que também temos mais alguém, mas pronto, eu ia dar só a minha visão e já passo ao seguinte. Eu gostava de ter um frigorífico que de facto detectasse as falhas e que já tivesse a capacidade, por exemplo, de, através da internet, já fazer a comunicação ao fornecedor, ao supermercado e já fazer a encomenda. Agora isso coloca de facto uma questão, se sou eu que faço esse controle ou até que ponto depois é o frigorífico que pensa por mim e decide em meu nome e que faz as escolhas sem me consultar, não é? Chegarmos àquele ponto em que perdemos o controle de facto sobre as máquinas e depois só mais uma questão que se calhar não era que o nosso orador estava aqui a colocar, mas que eu também deixo depois para juntar se calhar na apresentação. Até que ponto é que depois a evolução da internet das coisas, ou melhor, dito de outra forma, qual será o impacto do 5G que se ouve aqui cada vez mais a falar e nós percebemos assim no imediato, estamos a falar de aumento de banda, tudo descarregar informação mais rápido ou melhores acessos, melhor qualidade de informação dos nossos telemóveis, na televisão, no computador, o que quer que seja, mas relacionando isto com a internet das coisas, qual será o impacto quando nós associamos estas duas vertentes? Era só isso. Marco, antes de passar aos restantes, Marco, obrigado pela questão, mas a questão que tu colocas do frigorífico, para dizer a verdade, é extremamente relevante e um exemplo perfeito desta questão do que era a comunicação M2M, machine to machine, e o que é agora o internet das coisas. Na verdade, existem já frigoríficos inteligentes, inclusive eu há dias estive a assistir a um frigorífico, seja lá, pronto, a qualidade tem, que manda um alerta, uma notificação para o telemóvel do proprietário quando detecta que a prateleira dos ovos já está a ficar vazia. Pronto. Existem outros dispositivos, eu pessoalmente tenho um aspirador chamado de inteligente, não posso dizer isto muito alto, mas também o aspirador passou a ser o meu melhor amigo, porque agora tirou-me muito tempo, que assim eu posso dedicar a outras coisas com mais qualidade, e posso depois dizer que fui eu que aspirei a casa, claro que é uma mentira, mas pronto. Mas a questão do frigorífico, vejamos, a partir do momento que temos um dispositivo que é capaz de enviar uma notificação produtiva para o proprietário, temos claramente uma utilização de uma comunicação entre o nosso mundo, ou entre máquinas, entre o nosso mundo e o mundo digital. Agora, a partir do momento que temos esse frigorífico com uma interação, uma autonomia que não só envia essa notificação, mas faz uma análise dos dados, vai mais além em termos autónomos e que provoca uma ação num supermercado e já aciona uma lista de compras prontas para recolher consoante uma autorização prévia. A partir do momento que há esse conjunto de autonomia e de inteligência, aí sim é que estamos perante o cenário mesmo do IoT e é isso que nos espera no futuro. A visão, estavas a colocar outra questão além do frigorífico, que era o 5G. A questão que eu dei aqui, por exemplo, o exemplo da telemetria, no caso do Fórmula 1, que é via ondas rádio, é lógico nessas situações que é de extrema importância que os dados sejam recebidos em tempo real. Mas estamos a falar de quase dados binários textuais que vêm de um sensor montado num componente de um veículo. Agora imaginemos transmitir grandes quantidades de informações multimédia, que já vai envolver voz, imagem, vídeo estático ou animado de vídeo e texto. Portanto, aí estamos a falar de grandes volumes de quantidades de dados a serem enviadas por uma conectividade pelo meio de uma rede. E é aí que entra a importância, e vou falar também disso mais à frente, mas já tocaste bem, é aí que entra a importância de tecnologias como o 5G, que vão permitir abordar preocupações como a largura de banda, que não se colocavam para questões simples como uma comunicação de um sensor reportar um determinado valor de leitura, mas que vão se colocar agora quando se quer transmitir grandes quantidades de dados. Não sei se foi claro na tua questão.
Patrícia, tínhamos mais uma questão, sim? Temos a Liliana que quer fazer uma pergunta. Eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer um comentário e quero participar efetivamente na conversa porque é um tema que me interessa bastante. Julgo que é o livro O Imortal, do José Rodrigues dos Santos, que fala precisamente destas questões que estão aqui a ser colocadas, inclusive a parte do frigorífico inteligente e da forma como o frigorífico efetivamente consegue impedir ou melhor, consegue alertar a pessoa para o consumo de determinado alimento em demasia, por exemplo. E achei muito engraçado porque o livro de facto está extraordinário e toca em todas as facetas que estão a ser agora aqui colocadas, pronto, que estão agora a ser aqui conversadas. A minha opinião é de que obviamente que as máquinas, pelo menos é essa a minha opinião, as máquinas não nos vão superar, porque nós somos verdadeiramente uma máquina e fomos nós que as criámos, e portanto somos nós que criamos os algoritmos. Acredito que efetivamente se crie aqui uma inteligência, portanto que as máquinas aprendam por si, e fala-se muito disso, obviamente, mas não considero que sejamos ultrapassados ou totalmente ultrapassados pelas máquinas. O que eu acho é que vamos tornar-nos cada vez mais dependentes das máquinas, e a própria evolução da medicina está a demonstrar-nos isso, não é? Se calhar é uma questão que nós temos que pensar, e se calhar vamos ter que travar isto, porque em termos éticos estas questões vão colocar-se em termos éticos e jurídicos. Vão haver aqui questões que se vão colocar e que vão ser muito, muito complexas e que têm que ser resolvidas rapidamente, sob pena de efetivamente aí sim as máquinas ultrapassarem o ser humano. Claro. Liliana, antes de mais, obrigado pela participação. Eu concordo inteiramente com o que disse. Eu conheço o livro, efetivamente aborda algumas das questões, algumas como a questão jurídica que estava agora a falar, eu também ia falar já de seguida, até vamos abordar isso. É claro que este cenário que eu coloco aqui na apresentação é um pouco extremista, é a título de brincadeira, não estamos aqui perante uma visão caminho das estrelas ou uma visão exterminador, não é o caso. A minha opinião até pessoal, e o partilho da Liliana, é que o ser humano tem uma capacidade de adaptação de facto inigualável. E há aqui um fator muito importante a ser tido em conta, que é a quantidade de autonomia e inteligência que nós colocamos nas máquinas, ou eu vou chamar nas coisas, estamos a falar da internet das coisas, está apenas limitada à imaginação humana. Portanto, o que nós podemos fazer com elas é um pouco ilimitado, mas perante a nossa imaginação. Portanto, o que vai acontecer certamente, é claro que isto é imprevisível, é verdade, a minha resposta e a opinião pessoal é que é imprevisível saber o futuro que nos reserva, porque não é só a questão da tecnologia que está em causa, temos outras preocupações a serem travadas, como as alterações climáticas e as questões ambientais, por aí adiante, mas a única coisa que é certa é que a tecnologia há de estar presente. Aliás, a própria questão das energias renováveis, sustentáveis e eficientes dependem de tecnologia e inovação para nós podermos ir por esse caminho. Portanto, o que há de certamente ser necessário no nosso futuro não é, penso que não será combater aí os exterminadores implacáveis, mas sim conseguirmos nos adaptar para uma vida digital e termos também alguma especialização nessa área, porque o ser humano tem uma capacidade de polivalência enorme. E seja qual for o ramo, como falou aí da questão da medicina, cada vez mais qualquer indústria há de estar ligada à tecnologia e vai requerer o domínio de uma determinada vertente tecnológica. Portanto, esta questão da internet das coisas que vai abranger todos os ramos, e eu vou dar exemplos mais à frente de uma cidade, acho que há de requerer, como a Liliana estava a dizer, essa adaptação, e que nisso o ser humano há de ser sempre insubstituível,
Porque, atenção, toda a automação, esta quarta revolução industrial e a ideia deste IoT, toda esta inteligência e distribuição pela rede, é precisamente dar-nos mais tempo para podermos passar o nosso tempo com mais qualidade. Portanto, não é tirar os empregos, mas sim dar-nos a possibilidade de gastar o tempo que passávamos com coisas rotineiras com outras que achamos mais interessante. E claro, vai ser preciso pessoas com know-how para manter a continuidade desse negócio. Não sei se mais alguém depois quer dar a sua visão. Temos aqui uma pergunta em relação às redes de 5G. Sim. Qual seria a necessidade para um utilizador regular deste tipo de rede? Na opinião do participante, o aumento da velocidade de download ou upload já é elevado o suficiente para uma utilização básica. A questão aqui é se será necessário abrir este tipo de rede ao público em geral. Isso é uma muito boa pergunta, mas depende do sistema que nós estamos a desenhar. Vou falar aqui já de seguida, num slide a seguir, sobre o chamado ecossistema do IoT, que no fundo é quais são as considerações base a ter em conta no desenho de um sistema de IoT que tem alguma complexidade. E a escolha da rede no desenho de um sistema deste género tem que ser muito bem estudada e cuidadosamente escolhida, porque depende precisamente dos requisitos de largura de banda. Não necessariamente precisamos da 5G para implementar um ecossistema de IoT. Podemos ter apenas um Bluetooth baixa energia, devem conhecer agora a sigla do BLE, Bluetooth Low Energy. Temos outros protocolos de comunicação que, apesar de não terem uma taxa de transmissão de dados, também podem servir para os efeitos pretendidos. A questão do 5G prende-se com o estilo de vida digital a que a sociedade está a adotar e que está cada vez a adotar de forma crescente, em que de facto o conteúdo multimédia a ser transmitido não é só textual, o conteúdo multimédia tem um volume tão grande que requer uma largura de banda muito grande. Ok? Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Mas a questão aqui é se o público geral, ou seja, para uma utilização normal, regular, portanto, aceder a redes sociais, seja qual for a utilização que não seja para conteúdos multimédia, claro, será necessário uma rede 5G? Sim, é assim, nós temos aqui uma evolução que vem desde o GSM, ou 2G, ou 3G, ou 5G. Isto é quase uma evolução natural das coisas, um pouco à semelhança de todas as indústrias. As coisas vão crescendo em termos de desempenho e qualidade. É claro que se formos a ver para o acesso a uma internet, se é necessário, vai depender dos meus próprios requisitos. Vamos lá ver. Há anos atrás, as nossas salas de conversação, que atualmente estamos aqui a usar o Google Meet, antigamente tínhamos também a usar o Teams, há anos atrás usávamos o IRC, eu ainda sou desse tempo, que era basicamente troca textual. Aí era feito com modems com ligações 14.4 kbps por segundo, depois foram até 56, depois redis e até a passar as linhas por cabo e linhas ADSL. Portanto, estamos a falar de larguras de banda muito diminutas, mas conseguíamos conversar a mesma, conseguíamos jogar online. Agora, não impunha a carga que temos hoje em dia. Não havia videoconferência, transmissão de áudio em simultâneo, com uma apresentação em simultâneo de dispositivos, e se eu estiver a fazer isto num telemóvel, eu não vou mentir, claro que o 3G e o 5G há de me fazer uma diferença a nível da latência e do desempenho do que eu estou a produzir. Portanto, a qualidade há de ser melhor, vou garantir uma melhor qualidade na minha transmissão. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguma questão nesta? Sim. Não é bem uma questão, é mais um comentário, uma opinião até, ainda em relação à 5G, participante diz que pensa que deveria chegar a todos da mesma forma, mas infelizmente não está a chegar além de criar desigualdades. Pois, e não, exato, o objetivo, embora eu siga muito e também tenha a minha ligação a essa área, questões históricas, o objetivo, claro, não vou... Conseguem ouvir-me? Sim. Apareceu-me aqui a informação para ser explicada.
Pronto, a questão, sem aprofundar o 5G, é claro que há uma dificuldade que o 5G implica a montagem de uma infraestrutura tecnológica que, em situações de economias emergentes ou países com alguma dificuldade financeira, não é tão linear. Assistimos à implementação da primeira cidade completamente dotada de uma rede 5G, que, felizmente ou felizmente, foi a cidade do Wuhan, onde depois, alegadamente, havia a questão do Covid, embora nunca foi fundamentado, mas que até levantou para algumas pessoas a questão se o 5G teria algum paralelo com essa questão da pandemia. Isso depois cientificamente nunca foi, houve uma coisa publicada definitiva. Portanto, efetivamente deveria chegar, tal como o acesso à informação através da internet deveria chegar a países menos desenvolvidos, mas as limitações são grandes por várias razões, como nós sabemos. Portanto, neste aspecto, sem querer cobrir já a questão do 5G, posso avançar? Há mais alguma questão, Patrícia? Estou? Penso que podemos avançar, Eduardo. Ok. Pronto. Falando um pouco agora, também estou a ver, deixei o relógio a contar, não quero me estender muito para não estar mais tempo, falar um pouco do que são os desafios da IoT face ao futuro. Portanto, a questão, o pilar primário que se põe aqui e que está relacionado no contexto destas conversas é a segurança. A partir do momento que eu tenho a minha informação sobre a utilização de vários dispositivos espalhada pela uma rede que geograficamente eu não sei onde é que está armazenado os dados concretos, como é que eu posso garantir que a segurança é robusta nos vários níveis de comunicação por onde ela passa? Portanto, isto é o que me traz este tema relacionado com a questão da cibersegurança. A segunda questão é a privacidade. É necessário, abordámos isto na questão da Regulamentação Geral da Proteção de Dados, é necessário de facto regras para a transparência dos dados e que os utilizadores possam ter a opção de ter acesso a eles e de ter o direito a também consultá-los e eliminá-los quando é necessário. Isto a título de curiosidade, por acaso estava-me a recordar, há dias estava a ler um livro muito interessante que foi publicado pelo professor Arlindo Oliveira, o antigo presidente do Instituto Superior Técnico, que chama-se precisamente Inteligência Artificial. Fala de alguma parte do IoT, mas numa entrevista que fizeram sobre esse livro, perguntam-lhe precisamente estas questões, que é se ele não acha que este excesso do IoT e o excesso de divulgação de informação pela rede se compromete um pouco a privacidade das nossas vidas. E eu partilho um pouco a opinião dele, em que ele disse que uma coisa que é certa é que, quer queiramos, quer não, havemos de ter uma sociedade mais transparente. O que é privado, temos o direito de manter privado, mas há de haver sempre algum nível de transparência que vai passar para o mundo digital. Claro que isso tem que ser sempre controlado. Portanto, outros desafios que temos é, a partir do momento que nós falamos de dispositivos de diferentes fabricantes, de diferentes topologias, frigoríficos, a falar com micro-ondas, a falar com filas de supermercado e com caixas automáticas, temos que garantir que haja uma standardização, um conjunto de protocolos, de forma a garantir que esses dispositivos sejam interoperáveis, comunicáveis entre si. Outro aspecto que a Liliana falou, creio, foi a questão da regulamentação local, e efetivamente nós assistimos a um ritmo de evolução tecnológico tão grande que põe-se a questão se as regulamentações legais vão poder acompanhar este crescimento. Um outro desafio, também falado, é precisamente as economias emergentes. Portanto, se temos um IoT que é um fenómeno que há de ser globalizado, também temos que implementar desafios de infraestrutura nas regiões que ainda nem têm acesso à comunicação tecnológica e digital. E depois há, claro, os desafios de desenvolvimento, que é, ao desenvolver uma estrutura de IoT, é necessário haver uma análise muito específica e, como eu estava a dizer, estudar cuidadosamente muitas variáveis que no desenho de uma rede convencional às vezes não existem, também existem por vezes, como, por exemplo, a largura de banda,
o consumo de energia, porque estamos a falar de dispositivos que por vezes estão dependentes de um consumo muito baixo de energia ou de uma autonomia limitada. Como é que eles se ligam? A conectividade, que rede é que vão utilizar? É necessário 5G, é necessário uma rede protocolar mais baixa, por aí adiante. E até as próprias questões dos endereçamentos, porque isto também, sem querer entrar aqui em conversas de geek tecnológico, não é? Nós sabemos, portanto, todos nós que estamos aqui nesta sessão, temos um endereço, chamado um endereço IP, que nos identifica na internet, na rede onde nós estamos ligados. Este endereço IP ainda vem de um protocolo IP chamado a versão 4, que já deriva do nascimento da internet como projeto militar. Portanto, o endereço IP atual, que vocês podem consultar no vosso computador, é constituído por 4 octetos, portanto 4 pares de 8 bits, cada bit é um 0 ou um 1, significa que as possibilidades de endereçamento na internet são 2 elevado a 32, portanto 8 vezes 4, significa que temos no máximo projetado os endereços para 4 bilhões e 200 e tal milhões aproximadamente de dispositivos, porque nunca se pensou na altura que alguma vez, além dos computadores, além dos telefones, além de outros acessórios, iríamos ter todos e mais alguns dispositivos com capacidade de estarem na internet e de necessitarem do endereço. E portanto aqui surge também uma necessidade, e há uma preocupação grande na indústria tecnológica disso, de convergir do IPv4 para o IPv6, que é a atualização do endereçamento IP, em que há de elevar o número de endereços não para os 4 bilhões e qualquer coisa, mas para 2 elevado a 128, o que é imensos trilhões de endereços. Portanto, aqui também, só à parte que há esta preocupação tecnológica a título de curiosidade. Pronto. Agora, muito rapidamente, sem entrar aqui em detalhes técnicos, eu gostava de falar um pouco no IoT, o que é um ecossistema IoT, ou seja, o que é que compõe efetivamente uma estrutura de Internet of Things e quais são as implementações tecnológicas que já estão em curso em termos da sua arquitetura. Portanto, um ecossistema IoT, ou seja, um ambiente IoT, tem as suas particularidades, mas tipicamente envolve os componentes que aqui estão descritos neste diagrama. Portanto, o IoT baseia-se em sensores, que no fundo são dispositivos capazes de capturar dados, sejam elétricos ou analógicos, e podem servir para vários efeitos, como medir temperaturas, umidades, iluminação, aceleração, movimento, fumo, partículas atmosféricas, pressão, tudo e mais alguma coisa imaginável. Na verdade, existem sensores para tudo. E existem dois conceitos aqui no IoT, que é, temos por uma parte os sensores que capturam esses dados e por outra parte os atuadores, que são os que atuam com base nesses dados. Atuadores, exemplos de atuadores são válvulas, interruptores elétricos, motores, ou seja, dispositivos que hoje onde é desencadeado uma ação. Depois temos no segundo nível a conectividade. A verdade é que estes sensores vão ter que se ligar a parte de um dispositivo a uma rede de dispositivos, por sua vez. Depois temos a parte lógica da internet das coisas, aqui que é a terceira. No fundo, esta parte lógica é onde é definido a funcionalidade do sistema que eu estou a desenhar. Digamos que imaginemos que eu queria desenhar um sistema em que se a temperatura num determinado ambiente cheia dos 20 graus deve desencadear uma ação de irrigação do terreno. Eu assisti a isto há pouco tempo num documentário onde existia um terreno agrícola em que havia um conjunto de sensores que mediam umidade no ar, condições atmosféricas, e com base nisso permitia a rega nas doses precisamente exatas para as plantas que estavam a ser desenvolvidas. Portanto, aqui havia uma sustentabilidade aliada à tecnologia. A parte lógica era esta questão. Depois temos a rede, que é como é que estes dispositivos que estão interligados ligam-se depois numa rede global que é a internet. E temos aqui um outro conceito que de facto é específico no IoT, que é a cloud. A partir do momento que nós depois passamos a internet, temos então os dados dispersos numa cloud, numa nuvem geograficamente que não é quantificável, onde eles são processados, tratados e armazenados. E nós temos isso nos nossos telemóveis, onde guardamos informação
seja no WhatsApp, nos OneDrives, e na verdade não sabemos fisicamente onde é que aqueles servidores estão alojados, onde é que aquela informação está armazenada. Ela pode estar até repartida por vários países. E depois temos a análise dos dados numa sexta etapa, que no fundo é o valor acrescido do IoT, que não é simplesmente fazer uma transmissão máquina a máquina e ter dados brutos para alguém analisar. O valor acrescido do IoT é ter uma autonomia e uma inteligência que permita de facto processar esses dados e dar valores relevantes para a tomada de decisão à pessoa que precisa ou a outra máquina, para ter autonomia na sua ação. Okay? E depois, claro, um pilar comum a toda esta infraestrutura é a segurança inerente às várias camadas que aqui estão descritas. Uma das questões deste ecossistema IoT e que de facto contribui muito para a evolução desde a comunicação máquina a máquina até o IoT foi o facto de aparecerem plataformas públicas direcionadas especificamente para aplicações IoT, e temos exemplos desses concretos com a Amazon, por exemplo, a fazer o Amazon Web Services IoT, a Google tem a sua versão com o Google Cloud, o Microsoft tem o Azure. Portanto, tudo isso são sistemas já projetados e pensados no futuro do que será o IoT. A nível da segurança, existem técnicas comuns para garantir já a segurança dos dados através da internet, que passam por encriptação, chaves públicas, autenticações mútuas, certificados. Certamente nós já vimos a preocupação que existe atualmente, até nas questões de acesso ao banco, onde temos as autenticações de 2 fases, temos que introduzir um segundo confirmação através do código SMS. Portanto, tudo isto vem na vertente deste crescimento de informação disperso pela internet. Alguma questão colocada, Patrícia? Não. Sim, temos aqui uma questão do Rafael, que interveio há pouco. Em termos do IPv4, se só são utilizados em redes domésticas, ou os IPv6 são externos? O que estava a indicar é que iremos usar IPv6 em redes domésticas também, e peço desculpa se está a parecer ignorante na questão. Não, de maneira nenhuma. É uma questão muito pertinente. É assim, se fosse para considerar a quantidade de endereços disponíveis para o IPv4, que eu tinha falado em 4 bilhões, 200 e tal milhões, nós já não tínhamos endereços para abordar toda a quantidade de dispositivos que estão ligados neste momento à internet. A questão é que esses endereços, quando falamos de uma rede privada, estou a falar privada dentro das nossas casas, domesticamente, esses endereços podem ser repetidos. Ou seja, um endereço que não tem comunicação com o exterior assume um formato 192, 168, qualquer coisa, que pode ser um endereço do PC que eu tenho aqui em casa. E pode coincidir exatamente com o endereço interno do PC que vocês têm na vossa casa. Portanto, a partir do momento que há um IP chamado público, é aí que ele efetivamente tem que servir como um identificador unívoco. A partir do momento que eles estão em redes privadas, podem ser repetidas. De qualquer das formas, como nós estamos perante uma adoção massiva de dispositivos que vão ter capacidades de ligação à internet, a convergência para o IPv6 não é uma perspectiva ou só uma necessidade, é uma realidade inevitável. Distribuidores de comunicações já estão a trabalhar nisso. E, aliás, é uma evolução do IPv4, e penso que muito em breve há de haver uma pressão muito grande pelas organizações para, de facto, acelerar esse desenvolvimento, que já se fala desde há muitos anos, mas que ainda tem tido o seu quê de atraso. Não sei se esclareci a questão do Rafael. Peço desculpa, estão-me a ouvir? Sim. Portanto, a questão era mais ou menos isso, mas o que estava a dizer é que o IPv4 já não tem capacidade, não é? Portanto, 2 elevado a 32 dá os tal bilhões que tinha falado. Mas se o IPv4 só é utilizado em redes domésticas, qual é a necessidade? Portanto, assim, numa rede doméstica, eu falo no meu caso, por exemplo, tenho o computador ligado, tenho mangas a parar, mas nunca chegará a esse ponto.
A minha questão é mesmo essa. Sim, a questão é que não é só utilizado nas redes domésticas. Todos os equipamentos que se ligam à internet têm um endereço IP. O que eu digo é, nas redes domésticas, esse endereço IP pode ser duplicado e daí poupa-nos para nós não atingirmos esse limite, nós já estávamos com o tal limite estrangulado. Mas todos os dispositivos que estão ligados à internet, a uma rede pública, não privada, não doméstica, têm um identificador, têm um IP. Portanto, mas esse IP é V4, é isso? E é um IPv4, sim. Já há implementações de IPv6, mas em sua larga escala é IPv4. Portanto, aí estamos de facto perante as previsões, e já vos vou dar dados concretos de algumas publicações científicas, perante as previsões da quantidade de dispositivos em que se prevê que nos próximos anos vão estar ligados à internet, a necessidade de mais endereços é de facto uma preocupação importante. Ok, a minha questão aqui era mesmo tipo, porque do IPv4 eu pensei que quando passava para o exterior, neste caso passava para IPv6, fazia a transição. Não. A diferença aqui, Rafael, é o que nós chamamos um endereço privado e um endereço público. Continua a ser na topologia IPv4, mas não deixa de ser um endereço IP. Ok, pronto, aí responde à minha questão, obrigado. Ok, nada. Portanto, e aqui com este slide não quero entrar em detalhes técnicos, mas só queria vos dar uma noção do que já está implementado em termos de standard tecnológico para o IoT. Portanto, um dos pilares de estudo, como a gente fala da parte de engenharia informática, mas também para outras áreas, é o modelo OSI, que significa Open Systems Interconnection Model, que foi elaborado pela ISO, a International Standards Organization. Isto foi criado em 71 e depois oficializado em 83, ano que eu nasci. É o que está à esquerda, neste caso este modelo de 7 camadas. O modelo OSI na altura foi criado com o crescimento das redes computacionais para servir como uma referência, ou uma framework conceptual, vamos chamar assim, de quais eram as funções que deviam ser endereçadas pelos fabricantes para garantir que uma rede funcionava, para garantir que havia comunicação entre dois sistemas computacionais numa rede. Esse modelo está dividido em 7 camadas, vão desde uma camada de dados até uma camada de aplicações, e podem achar isto um pouco técnico e irrelevante, mas a verdade é que deste modelo derivaram um conjunto de protocolos e standards que para todos nós é familiar e que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Vou-vos dar um exemplo concreto. Nas primeiras 2 camadas, primeira camada física e a camada de dados, existe um conjunto de padrões chamado 802.11, A, B, C, G, N, mais conhecidos entre nós como Wi-Fi. Existem também outros protocolos, como o 802.3, que é conhecido como Ethernet, que diz respeito à comunicação física cabelado. Outros, noutras camadas de transporte, já existem conjuntos de protocolos como o TCP/IP, e na camada aplicacional, conjuntos de padrões como o HTTP, que está presente até hoje em dia em todas as páginas da internet que nós visitamos. Colocamos um endereço HTTP // e aquele HTTP representa de facto um padrão que permite que nós acedemos a uma página de internet da mesma forma, quer seja de um telemóvel, de um smartphone, de um tablet, de um PC, de um relógio, para aí adiante. Portanto, com base neste modelo OSI, que já foi feito para a altura mais dedicada à questão das redes de dados e de internet, tentou-se fazer algo atualmente para o IoT. E existem ainda vários conceitos, várias empresas apresentaram a sua. Não existe uma que seja definida como standard, como foi o caso do OSI, mas esta publicada aqui à direita, também assenta em 7 camadas, foi apresentada em 2014 pelo IoTWF, que é o Internet of Things World Forum, e de entre todas, eu acho que é a mais bem aceita, acho que foi a mais bem aceita cientificamente, e introduz uma noção muito interessante, que se calhar também os participantes já ouviram falar, que é a computação na ponta, ou Edge Computing. O Edge Computing representado aqui em baixo é uma preocupação no IoT, que é, a partir do momento que nós temos dados dispersos por uma cloud de informação,
Então é muito complicado termos o acesso em tempo real, a não ser que garantimos uma largura de banda muito boa, o acesso ao tempo real dos dados que vêm dos sensores. E por isso agora equacionamos a hipótese do processamento não ser feito a um nível aplicacional ou na cloud, mas ser feito o mais perto possível dos sensores, de forma a que a informação seja transmitida o mais em tempo real possível. Portanto, eu adicionei depois até como referências e deixem-me dizer desde já que esta apresentação eu posso divulgar a quem quiser, tem aí o meu e-mail, portanto é minha, tem aqui as referências para os modelos, tenho todo o gosto em partilhar. Pronto, não sei se tem alguma questão, Patrícia? Não temos. Então agora finalizando, para não me estender mais, já me estendia mais do que devia certamente, achei que era relevante também, por último, falar um pouco no contexto europeu do que tem vindo a ser feito no âmbito do IoT. Claramente a União Europeia, isto claro é uma opinião pessoal, não vou receber bónus da Comissão Europeia por dizer isto, mas é uma opinião pessoal que eu acho que a UE nestas questões posiciona-se de uma forma muito estratégica e antecipadamente e positivamente em perceber quais são os temas que vão ser importantes, são importantes na nossa sociedade e vão ser cada vez mais no futuro. E posiciona-se estrategicamente de forma a promover grupos de trabalho, alianças e organizações que endereçam desde cedo as necessidades desta standardização que eu falei, para garantir que quando houver uma evolução desta tecnologia, que possamos todos falar a mesma língua. E falando um pouco do que foi feito na União Europeia neste sentido, portanto, em 2015 já foi criada a Alliance for Internet of Things Innovation, que no fundo era para suportar a indústria emergente da IoT. A título de curiosidade, neste momento é a maior aliança europeia associada a esta área. No ano seguinte, ainda a Comissão Europeia publicou um documento, o Advancing the Internet of Things in Europe, fazia parte desta iniciativa Digitizing European Industry, que basicamente cobria a visão e a preocupação que tinha em endereçar obstáculos como um mercado unificado para o IoT, a capacidade de gerir diversos dispositivos distintos e relacionados e como é que eles iam estar interligados e interessados numa rede que pudessem ser identificados quando fosse necessário. Depois, em 2016, é lançada uma plataforma IoT API, a European Platform Initiative, que no fundo também é endereçada para apoiar a investigação e desenvolvimento na área do IoT. E para termos uma noção da dimensão que isto originou, a União Europeia, quando lançou o programa Horizon 2020, que o site ainda está ativo, estimou inicialmente, isto são dados que são tirados da Diretoria-Geral das Redes de Comunicações, Conteúdo e Tecnologia da União Europeia, portanto não são dados do Wikipedia, como bom académico, e não vou fiar nesses, portanto isto estão disponíveis nos sites. Quando foi fundado o programa Horizon 2020 para endereçar nos países europeus estas questões do IoT, estimava-se na altura que ia ser feito um investimento na ordem dos 500 milhões de euros em pesquisa, inovação e desenvolvimento. Quando o programa terminou, para 2020, e quando foi feita a última publicação dos relatórios, tinham sido estimados um investimento de 60 bilhões de euros em apoio a diversas indústrias, alguns dos quais continuaram ainda em projetos em curso. O programa do Horizon 2020, apesar de ter o nome e ter terminado em 2020, atualmente foi substituído pelo programa que era conhecido como o Ninth Framework Program, mas também é conhecido agora como o Horizon Europe, portanto mais abstrato, já esquecemos os anos, e tem um budget estimado até 2027, portanto 2021 até 2027, de 100 bilhões de euros. Portanto, para vermos a importância que está a ser dada pela União Europeia para este tema, que de facto tem uma importância muito crescente. Por último, e pondo isto em prática, pronto, eu gostava de trazer aqui imensos exemplos do que é feito com IoT, sensores, atuadores e como é que isso beneficia a nossa vida, e há várias perspectivas sobre isto, mas a que eu achei mais interessante é uma perspectiva fornecida pela Libelium, uma empresa sediada em Espanha,
que é especializada mesmo nesta área do IoT, e eu achei muito interessante a visão que eles têm sobre os 50 sensores mais comuns e que serão mais úteis nas nossas cidades, no nosso dia-a-dia no futuro. Portanto, eles pegaram nos sensores atualmente disponíveis e demonstraram numa cidade metropolitana, e não é preciso ir para uma cidade como Nova Iorque ou Londres, não, até uma cidade como a nossa já pode beneficiar, como o Funchal já pode beneficiar de coisas dessas, demonstram como é que o futuro no IoT pode ter um impacto nas nossas vidas, quer seja no controle da poluição do ar e emissões de CO2, na detecção e resposta antecipada a focos de incêndio, até em pequenas questões de lazer, como no aumento da qualidade das vinhas, na parte da medicina, claro, na parte estrutural e de infraestrutura de dispositivos, o que já é feito atualmente com monitorização de comportamentos de pontes, de infraestruturas, para garantir que a manutenção seja feita antecipadamente, na parte de níveis de radiação, para quando é o caso aplicável, no caso aqui na Madeira, na parte dos congestionamentos de trânsito, aqui já é uma coisa que nos diz respeito a todos, nomeadamente na monitorização dos veículos e otimização dos sistemas de semáforos de forma automatizada e independente, na recomendação de trajetos mais recomendáveis face ao trânsito em determinado sítio, e aqui, claro, nós se calhar estamos a pensar nos Teslas, mas é um exemplo perfeito da questão do IoT, até as estradas inteligentes, em que podem notificar de caminhos alternativos perante condições climatéricas adversas, até o shopping inteligente, em que eu entro num centro comercial e recebo automaticamente notificações de produtos que possam ser do meu interesse com base em perfis anteriores de compras, até fugas de águas, otimização do lixo. Este foi um caso que eu vi a ser implementado em Espanha e por acaso achei muito interessante, que é sensores que monitorizam o nível de ocupação dos contentores de lixo para permitir que os carros não se desloquem às residências quando não é necessário. E assim reduz também o consumo de combustível, quando é o caso do carro de combustão, e há uma otimização dos recursos. Portanto, entre outros, a verdade é que existe atualmente uma previsão, e isto é da Juniper Research, há aqui é impossível quantificar ao certo, mas há uma previsão atualmente de 45 bilhões de dispositivos IoTs, prevê-se adicionalmente uns 31 bilhões até o final do presente ano, e até 2030 há uma previsão de outra fonte, a Martech Advisor, de 125 bilhões de dispositivos ligados na rede. Tudo isto para satisfazer, de facto, um aumento da qualidade de vida e um aumento na inteligência e na interação que o IoT proporciona. Isto era o que eu queria trazer, sem aprofundar tecnicamente, espero que seja do interesse. Eu agradeço a vossa participação e deixo agora aqui um tempo para perguntas e respostas. Podem colocar as vossas questões no chat ou podem ligar o microfone, conforme preferirem. Se é possível, só enquanto não chega assim nenhuma pergunta no chat, também já estamos com uma hora, algum tempo para além do que estava previsto, mas reforçar o que disseste relativamente à questão da União Europeia. De facto, não temos obviamente tempo a falar nisso, mas como já foi referido na última sessão, convém relembrar que nós estamos de facto neste momento a ver de facto uma grande revolução, não é só em termos tecnológicos, mas há uma transição ecológica e energética que está em curso para se alcançar as metas da União Europeia, nomeadamente no que toca ao Pacto Ecológico Europeu, mas há também uma transição digital que é uma base desta evolução do padrão europeu que nós temos para o futuro. E portanto, claramente, estes temas da transformação digital, estes temas todos do digital que colocaste hoje ao longo desta sessão que apresentaste, efetivamente, não estão esquecidos pela União Europeia. Recordo que, por exemplo, o tema que encerra este ciclo de debates é precisamente a inteligência artificial. É algo que, por exemplo,
vem muito ao encontro daquilo que foi a preocupação de uma das nossas participantes, a Liliana, que coloca um bocadinho a questão da ética, até que ponto esta inteligência artificial, as máquinas também vão ultrapassar certos limites e vão decidir pensar por nós, quer dizer, encontrar aqui fronteiras. Tudo isto está a ser pensado e é uma preocupação, obviamente, da Comissão Europeia, como também é do Parlamento Europeu, como também é preocupação, por exemplo, estou-me a recordar de uma questão que foi colocada ao nível do Parlamento Europeu, que é o direito de nós nos desligarmos digitalmente, focando aqui a questão do mercado de trabalho, que é, tu apresentaste uma série de situações absolutamente fantásticas e nós estamos, obviamente, cada vez mais ligados ao mundo das tecnologias, mas isto também cria o lado negro da coisa, que é, por exemplo, nós estarmos o tradicional período de férias, de nós não podermos usufruirmos porque estamos permanentemente desligados à internet e de certa forma nunca desligamos efetivamente do trabalho porque estamos a receber um mail, estamos a receber uma mensagem, estamos a receber uma série de coisas, porque estes aparelhinhos eletrónicos permitem-nos efetivamente estar sempre em ligação, seja com o contexto do trabalho, seja noutros contextos. E, portanto, isto se calhar caímos naquela velha discussão da tecnologia ter também, como outras coisas também na vida, tem um lado muito benéfico, tem um lado um bocadinho mais negro, às vezes é difícil encontrar ali o meio termo, mas claramente, apenas também para resumir esta intervenção, a palavra de ordem, tudo aquilo que apresentaste e sobretudo aqui neste último slide, a palavra de ordem é realmente o inteligente. São os telemóveis que também já são inteligentes, são os smartphones. O exemplo que apresentaste aqui das cidades inteligentes tem, por si só, as cidades inteligentes têm muito para nós falarmos, não é? Porque efetivamente há aqui, desde a mobilidade, a condução autónoma, os sensores para tudo e mais qualquer coisa, realmente a visão que nós vamos ter das cidades para o futuro, ou que podemos já começar a ter das cidades do futuro, mais eficientes, mais amigas do utilizador, mais amigas de nós, cidadãos também. Portanto, haveria com certeza muito a dizer nessa matéria, mas sem me querer alongar, da minha parte queria só agradecer a tua intervenção, não tendo eu mais nenhuma questão para fazer, mas dizer que gostei imenso e que fiquei otimista em relação ao futuro, apesar de algumas coisas que nos vão assustando, como a Liliana também dizia, mas claramente otimista, reconhecendo que em muitas coisas tem de facto haver a regulamentação e desse ponto de vista obviamente aqui a União Europeia pessoalmente dá-me alguma segurança, pensando que há realmente uma atenção para a necessidade de regulamentarmos tudo o que aí vem em termos de avanços tecnológicos. Obrigado, Marco. Só adiantar, portanto, os sites que referi no slide sobre o trabalho da União Europeia neste sentido estão ainda ativos, são muito interessantes de serem consultados para sabermos os projetos em curso atualmente e a preocupação de facto é dada pela União Europeia neste problema da standardização e inovação. E uma questão que tu estavas a falar sobre a questão da inteligência, portanto, é claro que o Internet of Things não necessariamente é dotado de inteligência artificial, mas estamos a falar de uma propagação de um conjunto de informação entre pessoas, máquinas. Não é só comunicação máquinas. Mas é interessante, não faz sentido hoje em dia pensar nisto sem pôr alguma capacidade de inteligência artificial. Agora, sem eu querer cobrir esse aspecto, vai ser numa sessão futura, e ainda falando também do livro que eu estava há pouco a falar do professor Lindo Oliveira, também fala-se disso em que pergunta-se até que ponto uma máquina poderá ter um sentido de moralidade ou consciência humana. E aí há uma questão que é preciso ter em conta, que é toda esta inteligência artificial depende no fundo, vamos falar em termos concretos, de uma programação, um código de programação. E esse código de programação é sempre assente num conjunto de instruções lógicas, uma ciência exata que é matematicamente comprovada. O problema aqui com o ser humano e com a nossa moralidade e com a nossa consciência é que a nossa moralidade e consciência nem sempre é lógica. Nós por vezes tomamos decisões que não são de acordo com a maior probabilidade, não são de acordo com o que poderá fazer sentido, mas sim de acordo com as nossas emoções, com o nosso passado, com um conjunto de condições que na verdade podem não ser lógicos. E isso de facto é um choque, que é, se vamos ter uma inteligência artificial sem uma inteligência, ao ponto de chamar uma moralidade ou consciência perto da humana,
tenho as minhas dúvidas, mas deixo para os entendidos na matéria certamente há de ser um tema como falar na próxima sessão. Olha, mas permite, vou só concluir agora, já disse que não falava mais, mas tenho que falar. Começaste exatamente esta apresentação com uma coisa absolutamente fantástica do meio tempo, que era o Star Trek, mas até nesse aspecto eles foram visionários, porque depois no Star Trek havia ali o Vulcano, que era alguém que pensava pela lógica e não pela questão das emoções. Pois é, mas é isso precisamente que eu estou a dizer, e é engraçado buscar esse exemplo, porque o Mr. Spock, pronto, o Mr. Spock, o Vulcano, vivia numa sociedade que se definia pela lógica, altamente desenvolvida, isento de violência, e no entanto ele nunca chega inicialmente, apesar de ter todas as qualificações e pontuações académicas melhores, não é ele o comandante. Porque o comandante, na altura da verdade, tem que tomar ações para salvaguardar a sua equipa que nem sempre são lógicas. E ele aprende ao longo do percurso a se tornar em certa parte humano e perceber que as emoções afinal são necessárias. Não é verdade? Eu diria que o ser humano fica mais perfeito com as suas imperfeições. Exatamente. De outra forma, mais ou menos isso. Patrícia, não sei se temos aí mais alguma questão, alguém queira, também já vamos um bocadinho além da hora, se alguém Claro que sim, Liliana. Não querendo tirar muito tempo, quero só dar os parabéns pela iniciativa e pelas várias sessões. Não consegui assistir à primeira porque só tive conhecimento mais tarde, mas de facto são temas extremamente interessantes e por isso quero dar-vos os parabéns. E excelente apresentação, Eduardo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada pela partilha de conhecimentos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada, Liliana. Bem, não temos mais questões, acho que podemos encerrar a sessão, esta conversa. Agradecer uma vez mais em nome do Aeropedarete Madeira a presença de todos e as questões que foram colocadas durante a sessão que serviram para enriquecer esta conversa. Agradecer também ao Eduardo, obviamente, pela presença e pela partilha de tanto de conhecimento acerca desta questão e pelos os exemplos práticos que também nos deu aqui. Contamos convosco para a próxima conversa, será na próxima quinta-feira, no dia 28, e iremos abordar a questão da inteligência artificial. Muito obrigada e até breve. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada.